fé carismática se faz presente quando um coração convive com o Espírito Santo. Como é importante a nossa amizade com Deus, a amizade com Jesus. Como é importante que a nossa vida seja uma vida marcada pela receptividade. Desde que quando nós somos batizados, o Espírito Santo começou a habitar em nós. Nós nos tornamos templos, morada do Espírito Santo. Então, essa familiaridade, esta amizade, esta certeza de que o Espírito de Deus habita em nós é que nos move. Isso vai fazendo com que a nossa fé cresça sempre mais, se firme sempre mais, não nos deixe sucumbir diante dos desafios. Então, se há um pedido que a gente pode fazer para todos aqueles que nos ouvem agora, aqueles que são cristãos, não é? É que nunca se esqueçam, eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita na minha comunidade, habita na minha igreja. Isso deve ser para mim uma fonte de alegria indizível. E nós estamos agora, começando o mês de maio, já nos preparando para Pentecostes, não é, Dom Sérgio? Logo mais vem a festa da Ascensão, e da Ascensão ao Pentecostes, não é? Aquela semana de oração pela unidade dos cristãos, é toda a igreja rezando, refletindo, contemplando, implorando a vinda do Espírito, não é? É um momento para que nós possamos viver deste Espírito, criar essa comunhão tão necessária entre as igrejas, entre as comunidades, entre aqueles que creem, para que o mundo creia. Porque enquanto os cristãos estão divididos, e se você for olhar bem, o que os une é muito mais, mas eles teimam, nós teimamos em estar divididos, né? Quem fica prejudicado é o Evangelho, é Jesus. É verdade. Então, nós temos vergonha de estarmos tão divididos, porque isto é um prejuízo muito grande para a obra de Deus, para o reino de Deus. Daí a semana de oração pela unidade dos cristãos, respeitar as igrejas, respeitar aqueles que creem diferente, respeitar as tradições. O outro é meu irmão, porque o Espírito Santo não é tão pequeno, o amor de Deus não é egoísta, o amor de Deus, a graça de Deus não é para uma igreja, para uma religião, para um grupo, para uma nação, todos, né? É para toda a humanidade, para todos os homens e mulheres. Ele se deixou crucificar para reconciliar a humanidade. Que bom quando a humanidade inteira compreender este mistério de um amor sem limites, um amor que gera a vida. Isso é a ação do Espírito. Penetrar esse mistério é graça de Deus. Viver deste mistério é fé, que nos aproxima sempre mais daquele que vem ao nosso encontro. Jesus Cristo ressuscitado. Nossa, que beleza nós estamos vivendo aqui, que momento privilegiado, eu diria, porque estamos no ano da fé, falando da fé e, a partir de hoje, ainda mais fortalecidos, assim, impulsionados a viver essa fé. Pelas suas palavras, viu, Dom Sérgio? Mais uma sócia nova, Olímpia Maria Belarmino da Silva, da cidade de Barrinha, estado de São Paulo, se tornou uma nova sócia agora. Muito obrigada. Nós temos aqui a participação de Itatiba, Dom Sérgio, da Lia Borella. Ela está dizendo o seguinte: como recuperar a fé dos pais dos catequizandos, já que esses dependem para participarem das atividades da comunidade, da igreja, das missas? Como fazer isso? Essa é uma preocupação presente na nossa igreja, presente no último sínodo dos bispos, não é? A família é o primeiro espaço para a ação evangelizadora. Então a família precisa perceber-se como aquela que é chamada a viver e a transmitir a fé para os seus filhos. Daí o trabalho da igreja com a família.
o trabalho da igreja com aqueles que se preparam para o casamento, a pastoral familiar. A igreja precisa abrir sempre mais espaço para acolher essas pessoas. Não simplesmente ficar esperando que elas venham, mas ir ao encontro. Por exemplo, que tal uma catequese onde, em vez de uma catequista ficar pondo lição na lousa para as crianças copiarem, sentar com as crianças, conversar sobre a família delas, cada semana visitar uma família do seu catequizando e convidá-lo, caso não participe, para participar da comunidade. Olha que catequese maravilhosa Uma que seria. dimensão nova, né? Uma dimensão nova, não é? Porque às vezes a catequista está fazendo um trabalho bonito, e faz, de evangelizar, não é? De introduzir aquela criança na amizade com Jesus, na amizade da comunidade. Mas o pai não participa. O pai leva o filho, a filha na missa, deixa na porta da igreja e volta a buscar no final. Não, eu vou visitar a sua família. Eu vou dizer da importância que tem para o pai e a mãe de participar da catequese, de estar com seu filho, com sua filha. Este é um processo, é uma exigência que não deixa de ter também aí a dimensão da fé. Nós precisamos fazer este caminho. Nós vamos rezar e tentar agir, né? Vamos agir, Lia Borella. Acho que a sua resposta foi muito bem esclarecida aí. E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos, infelizmente, com a última parte do nosso programa Brasil Cristão. Veja só, uma reportagem especial feita sobre Santa Catarina de Sena, cuja memória nós celebramos hoje. Alô, Maria do Rosário, como é belo participar do seu programa Brasil Cristão, em homenagem à revista que mensalmente a Associação do Senhor Jesus envia a todos os sócios colaboradores. E nesta revista mensal há sempre uma página dedicada ao santo do mês. No mês de abril foi destacada Santa Catarina de Sena, padroeira inclusive do meu país, da Itália. Uma santa que deixa o seu nome registrado num dos momentos mais delicados e difíceis da história da Igreja. Havia uma guerra ao poder, em poucas palavras. O mesmo Santo Padre, o Papa, não se encontrava como residente na cidade de Roma, mas na cidade francesa de Avignon. E Catarina de Sena, na sua jovem vida, viveu somente 33 anos, ela recebeu como uma vocação da parte de Deus de ir pessoalmente lá em Avignon e convencer o Papa a voltar para Roma. E o Papa ficou fraco diante da postura humilde, mas, digamos assim, autêntica desta mulher, e voltou para Roma. Mesmo encontrando ventos contrários, isto é, cardeais e bispos que não gostaram, preferiram talvez ficar longe do Papa, talvez até administrando seus bens temporais. Inclusive, foi um período da história marcado não somente pelo cisma, mas também pela presença de pessoas que foram chamadas de antipapas. Isto é, pessoas que se autoelegeram como papas. E Santa Catarina de Sena, ela recebeu esta vocação de acabar com esta desordem dentro da Igreja. Conseguiu convencer o Papa, que voltou para Roma. E começou um período de melhoras em todos os sentidos. Catarina de Sena veio falecer somente com 33 anos de idade. Pertencia à congregação das Manteladas, uma ramificação das monjas agostinianas, e deixou na sua vida o exemplo de um amor, de um apego para a Igreja, até o ponto que foi declarada depois doutora da Igreja. E o Santo Padre, o Papa
Paulo VI também proclamou Catarina de Sena não somente padroeira da Itália, mas padroeira de toda a Europa. É uma das santas mais amadas e mais conhecidas na Itália. Inclusive, o corpo de Santa Catarina de Sena permanece até hoje incorrupto, apesar que já passaram mais de 700 anos. É objeto de profunda veneração e de grande amor da parte do povo da Itália. É considerada doutora da Igreja porque se sentiu verdadeiro instrumento para conseguir a paz interior dentro da Igreja e para começar um período de profundo equilíbrio para a Igreja no mundo inteiro.